Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Bom, então, teste respiratório e intolerância aos carboidratos. A gente vai discutir agora o artigo. É um artigo publicado recentemente, agora em março de 2021, no JPGN, que é a relevância da avaliação do metano e do CO2 na avaliação dos testes respiratórios para a maior absorção de carboidratos numa coorte pediátrica. Bom, além do guideline que a gente já discutiu, o position paper da ESPGHAN, dois outros guidelines são bem famosos em relação aos testes respiratórios. Eles foram feitos para adulto, assim como a maioria da literatura, a grande literatura, grandes guidelines sobre esse tema. Então, um deles, o da esquerda, é um guideline específico do público europeu e um guideline norte-americano. Na verdade, eles pontuam que o teste respiratório é basicamente a dosagem do CO2 expirado depois da avaliação de um carboidrato. Isso, o carboidrato vai depender, a gente já discutiu isso, vai depender do carboidrato que você vai utilizar, basicamente um cutoff de 20 partes por milhões no aumento da linha de base. Existem aqui algumas possibilidades de falso negativo, principalmente aqueles pacientes que são baixos produtores de H2, ou por eles terem uma baixa produção, ou por eles terem um excesso de metano. A produção, a degradação bacteriana é um processo que consome o hidrogênio. Então, é discutível isso, o aumento do CH4 ou a baixa produção do H2, como interferindo, como sendo fatores de interferência aqui, como falsos negativos do teste respiratório. 1/3 dos adultos são sabidamente baixos produtores de metano, são sabidamente produtores de metano, desculpa. Em crianças pequenas, eles são baixos produtores, mas em crianças acima de 5 anos, estima-se que em torno de 30% ou 1/3 dessa população também sejam de produtores de metano. Por isso que é a grande dúvida que motivou esses autores a discutirem sobre o tema, se vale a pena ou não colocar a avaliação do metano junto com a avaliação do H2 e quais seriam os possíveis valores de referência cutoffs em relação a isso. Então, aqui, eles trazem esses dois consensos. No consenso europeu, no consenso de Roma, eles mostram que os dados em relação ao metano são bem discrepantes. Na verdade, faltam várias variáveis para fazer uma boa análise, para achar uma boa análise em relação à validade ou em relação à importância do metano aqui. E claro, faltam cutoffs, inclusive vários que a gente já discutiu para o H2, inclusive, mas aqui também, principalmente para o metano. No consenso da América do Norte, eles colocam que a soma, a avaliação do H2 com o metano, tendo um cutoff aproximadamente de 10, seriam bons parâmetros para avaliar esses exames em conjunto. Mas a discussão que motivou esse artigo foi o seguinte: o custo-benefício da avaliação do metano é benéfica ou não? Nos adultos, parece que sim, parece que a avaliação do metano tem um custo-benefício bom e vale a pena, aumenta a acurácia do exame a ponto de valer a pena financeiramente. Na pediatria, a gente ainda não tem dados suficientes e talvez essa corte aqui seja uma das maiores para tentar tirar essa dúvida aqui da faixa etária pediátrica. Bom, ele traz dois grandes artigos aqui, um publicado bem antigo, na década de 90, e um publicado mais recentemente, avaliando só a importância do metano dentre todos os carboidratos utilizados. Tem estudos de metano para cada um dos carboidratos. Esses dois estudos, principalmente esse estudo do JGH, eles colocam a importância do metano dentre todos os carboidratos. Nesse estudo que a gente está conversando aqui, eles fizeram testes respiratórios para lactose e frutose em pacientes que tinham clínica sugestiva, então pacientes com sintomas abdominais com uma clínica sugestiva, então esses pacientes que foram alocados para o exame e pacientes que foram minimamente excluídos algumas outras doenças orgânicas, algumas doenças orgânicas.
eram pacientes de 5 a 18 anos, ou seja, eles tiveram cuidado de colocar apenas pacientes na faixa etária pediátrica e de colocarem pacientes acima de 5 anos, justamente para excluírem aqueles pacientes que são teoricamente baixos produtores de metano. Eles utilizaram aqui a dose de 2 gramas por quilo de lactose e 1 grama por quilo de frutose, com um intervalo de captação alveolar de 10 em 10 minutos por 30 minutos, e no teste de 30 em 30 minutos por 3 horas. Aqui eu fiz questão de trazer a imagem do aparelho que eles utilizaram lá, porque é um aparelho que tem vários estudos sobre isso e tem vários estudos sobre esse aparelho especificamente, então acredito que seja um aparelho que é bem utilizado nessa população norte-americana. E o consenso de Roma também, eles colocam na metodologia que muitos foram utilizados, muitos estudos foram avaliados com esse aparelho especificamente. O que eles definiram como exames positivos? H2 acima de 20 partes por milhão, o metano acima de 12 pelo fabricante, mas acima de 10 pela literatura, e eles colocaram um valor acima de 5 aqui, desde que o H2 estivesse acima de 20, naquela relação, aquela equaçãozinha matemática de produção de 4 H2 para 1 metano. E aqui eles avaliaram valores extraordinários, que não são valores descritos na literatura, mas que são valores possíveis na junção da análise do H2 com o CH4. Então eles colocaram 15, 12, 10, para ver se isso aumentava ou não a acurácia. E aqui eles tomaram cuidado de corrigir o CO2. Então, eles acreditam que há uma concentração alveolar em torno de 5,5% e que isso deve ser corrigido tanto para o H2 quanto para o CH4. E como um desfecho secundário do estudo, eles avaliaram se essa correção é realmente necessária ou não. Bom, a amostra que os autores avaliaram foram 91 pacientes, a maioria do sexo feminino, idade média de 11,4 anos, foram feitos 132 testes, ou seja, mais de um paciente fez mais de um teste, né? Ou frutose ou lactose, ou ambos. E foram 58 testes positivos sem a correção de CO2 inicialmente. Bom, o primeiro desfecho aqui em relação ao metano, eles viram que quando se avalia a resposta do metano com um valor de referência de 10, isso há uma discrepância muito grande entre a positividade do H2 e a positividade do metano. Então, há uma discrepância muito grande. Essa discrepância acaba diminuindo e aumentando a acurácia um pouquinho com valores a partir de 5, com valores de referência a partir de 5. Classicamente, o valor de referência da literatura para o metano é 10. Então, aqui eles viram que com 10 ainda há uma discrepância muito grande. Com 5, essa discrepância melhora um pouquinho. Quando eles fazem essa avaliação conjunta, aqui, na verdade, são valores fora do padrão. Eles utilizaram esses valores por conta de outras descrições pontuais, mas eles optaram por usar esses 3 valores de referência. Então, quando a gente tem quanto maior a relação entre H2 e CH4, melhor foi o desempenho, a performance do exame. Porém, a discrepância ainda é muito grande. Talvez o acréscimo do CH4 não tenha sido um acréscimo tão positivo assim. Talvez ele não pegaria nada tão diferente do que o H2 conseguiu detectar. Isso eles discutem bem, a gente vai ver essa significância estatística. Em relação à linha de base, valores maiores ou iguais a 5 para o metano, isso mostra, a maioria deles já tinham valores pelo menos maiores ou iguais a 5, mostrando que realmente tem uma parcela grande ali de bons produtores de metano, e que quanto maior era a linha de base de metano, mais aumento a gente teria ao longo do exame, ou seja, os produtores de metano já no início do exame, eles se tornam produtores, eles mostram isso claramente, mostrando que a curva de aumento do metano é bem exponencial para esses pacientes que já têm uma linha de base aumentada. Então, a linha de base do metano foi estável em 41 pacientes com que fizeram os 2 testes, então em 41 pacientes que tiveram os 2 testes, eles conseguiram comparar isso aí. Em relação à linha de base do hidrogênio, não foi tão diferente, significativamente, estatisticamente significante, não teve diferença entre a linha de base da lactose e da frutose, e a associação entre o H2 e o CH4 não houve diferença de correção ou não do CO2.
mas a positividade do hidrogênio e o pico do hidrogênio eram independentes da linha de base do CH4. Essa é a principal conclusão aqui do estudo. E que os produtores de metano eram produtores desde o início, eles mostram que são produtores desde o início, com uma linha de base maior ou igual a 5, e alguns, inclusive, maior ou igual a 10, já na linha de base, e esses pacientes se mostram mesmo ao longo do exame que são produtores de metano, aumentando os seus valores independente do carboidrato avaliado, aqui para lactose ou para frutose. Bom, em relação à correção do CO2, como um desfecho secundário, pacientes foram 58 exames positivos sem a correção do CO2, com a correção 61. Isso dá um kappa de 0,92, ou seja, praticamente igual. E quando eles corrigiram o CO2, eles diagnosticaram 4 pacientes que não tinham sido diagnosticados sem a correção, e eles perderam um diagnóstico que tinha sido confirmado como positivo e depois deixou de ser positivo com a correção. Ou seja, são capas muito alto, mostrando que a correção de CO2 aqui foi insignificante, ela não aumentou a acurácia e não atrapalhou e não interferiu no exame. Então, quais as conclusões? O que eles discutem principalmente? Que o aumento do metano após o uso de qualquer um dos carboidratos não foi capaz de alterar o resultado usando a referência de 20 partes por milhão de H2. E que a correção de CO2 também não foi capaz de alterar o resultado. E que talvez os custos em relação ao metano aumentariam muito em relação aos custos sem o uso do metano, e que isso talvez não aumenta a acurácia e não é custo-benefício. Então, a primeira discussão aqui que eles colocam é ao aumento da disponibilidade do teste respiratório, amplamente discutido isso no mundo inteiro, cada vez mais presente nos ambulatórios, enfim, nos consultórios, mas que a interpretação ainda gera muita dúvida, muita discussão, falta de padronização. O que parece ser consenso absoluto é que aumentos acima de 20 partes por milhão são característicos de um exame positivo, mas ainda há muita discussão em relação à importância ou não do metano, e aqui principalmente a correção do CO2, que se discutiu muito no início, depois essa discussão sumiu e parece que essa discussão está voltando um pouco na literatura. E que realmente as crianças são produtores de metano CH4, pelo menos 1/3 delas, o que é um valor muito parecido com os adultos, já tem uma literatura bem importante em relação a isso, que elas aumentam pelo menos 5 partes por milhão antes ou depois da ingestão dos carboidratos, e que o aumento exponencial independe do carboidrato. Elas são produtoras por si só e isso independe do carboidrato. Para os adultos, parece que é benéfico o acréscimo da análise do CH4, porque existem um número grande de pacientes que são baixos produtores de H2, ou inclusive aqueles pacientes que são altamente produtores de CH4. Então, a análise desse exame especificamente ajudaria nos adultos, mas na faixa etária pediátrica isso ainda é bastante questionável, porque dificulta a realização do teste, dificulta ainda mais a interpretação, é mais uma curva e mais um valor de referência que falta padronizar, e ainda assim aumenta o custo até em 6 vezes o custo do exame em relação ao custo do H2 isoladamente. E ainda assim, tem interferência da microbiota, interferência do jejum, interferência da dieta pré-exame. A gente não conhece ainda quais são aqueles pacientes que são produtores de H2, se depende da idade, depende do gênero, ou tem alguma coisa em relação a isso. Então, como a gente ainda não conhece quem são os produtores de CH4, como os valores da análise do CH4 aumentam muito o custo do exame, talvez ainda não seja uma boa avaliar. A gente precisa ainda evoluir em alguns outros pontos, para poder chegar a esse ponto de avaliar que é o metano. Então, os autores aqui concluem que eles não suportam o uso rotineiro do CH4 para aquele cutoff de CH4 e para aquele cutoff de H2 que a gente conhece, que está descrito na literatura. Bom, em relação à correção do CO2, parece que ficou claro aqui que não alterou
basicamente em nada o exame, e eles discutem que um bom profissional, uma técnica adequada, profissionais experientes, isso talvez evite a contaminação e evite o aumento do CO2, mas que tem alguns fatores ainda que a gente discute bem na faixa etária pediátrica, que é a dificuldade na técnica, crianças com baixa idade, ansiedade, a dificuldade, o aumento, a taquipneia compensadora de uma criança que está ali no ambiente estressor, é um exame demorado, tem um jejum incômodo para a criança, ela fica privada de muitas atividades ali, então tudo isso pode interferir sim, e talvez essa correção de CO2 ainda precisa ser rediscutida, mas são análises pequenas, séries de casos mostrando que a correção de CO2 atualmente não é indicada, isso não altera muito a performance do exame. E, por fim, eles discutem as limitações, eles avaliaram pacientes sem nenhuma comorbidade, então, comorbidades, mesmo que comorbidades funcionais, não orgânicas, tudo isso são fatores que podem influenciar na produção do H2 e na produção do CH4, então, eles dão vários exemplos pontuais de série de casos ou de grupo de casos em que cada doença se comporta de uma forma. Então, talvez isso serve para crianças que têm só um possível diagnóstico de uma má absorção de carboidrato. Mas quando entra, a gente sabe que doenças funcionais, elas andam juntas. Então, às vezes, isso para uma criança em um cenário de uma possível doença funcional, isso talvez já são outros valores de referência. Talvez ali a análise do metano seja importante, porque as doenças funcionais cursam com muitos aumentos de crianças com altamente produtoras de CH4. As doses do carboidrato, como a gente discutiu, isso altera bastante. Então, o aumento da dose dificulta a realização do exame, dificulta a ingestão do carboidrato. Em crianças sabidamente que têm má absorção ou que vão se confirmar que são mal absortivas, talvez isso ainda piore os sintomas e dificulte ainda mais o exame. E uma grande limitação aqui é que eles não acompanharam prospectivamente esses pacientes após o tratamento. Como o guideline pontua, o exame alterado, ele mostra que o paciente tem uma mal absorção daquele carboidrato. Não quer dizer que ele é intolerante àquele carboidrato. Exige sintomas para a gente falar que ele é intolerante àquele carboidrato. Então, eles não fizeram esse questionário de sintomas e eles não acompanharam o paciente tratamento, principalmente os 58 positivos que eles encontraram, eles não acompanharam isso no pós-exame, no pós-tratamento. Mas o que eles concluem, e o que é uma novidade para a gente ainda, é que sim, 1/3 das crianças, assim como os adultos, e principalmente crianças maiores de 5 anos, aquelas que têm têm uma clínica sugestiva de má absorção, elas são altamente produtoras de CH4, e que a metade delas são produtoras intrínsecas, ou seja, já tem uma linha basal aumentada, e que inclusive essa linha vai aumentando ao longo do exame, e que o uso do CH4, a avaliação do metano ou a correção do CO2 não alteram o resultado final. Então, são as grandes conclusões que esse artigo trouxe para a gente aqui nessa discussão dos testes respiratórios. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo.